Olá, pessoal. Bom dia. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso debate paracientífico. Meu nome é João Paulo Pedotti. Eu sou voluntário da Liderare e um dos coordenadores do Colégio Invisível da Liderologia. E, para quem não conhece um pouco sobre essas instituições, né, o Colégio Invisível da Liderologia é uma organização conscienciocêntrica. Então, o foco do Colégio Invisível é ser sem fins lucrativos, é um organismo que reúne de maneira online pesquisadores de qualquer lugar do planeta interessados em aprofundar os estudos e pesquisas na liderologia interassistencial, que segue a ótica do paradigma consciencial. E a Liderare é uma instituição conscienciocêntrica, também sem fins de lucro, que tem como propósito divulgar, aprofundar os estudos e pesquisas em liderologia através de cursos, eventos, fóruns, publicações, palestras, preceptorias e outras atividades. Olá, meu nome é Cristiane Gugê, sou voluntária da Apex, da Liderare e do Colégio Invisível da Liderologia. Os debates paracientíficos são eventos gratuitos que acontecem sempre no terceiro domingo de cada mês e têm como objetivo aprofundar temas relevantes para o estudo, compreensão e ampliação da neociência liderologia, sob a ótica do paradigma consciencial. A ideia aqui não é trazer verdades absolutas ou mesmo encerrar as reflexões dentro do tema, e sim criar um espaço favorável para que todos possam contribuir, discordar e construir conhecimento juntos com uma visão paracientífica. Então, reforçamos sempre o princípio da descrença. Não acredite em nada do que lhe for passado neste debate ou pelo Colégio Invisível da Liderologia. Tenha suas próprias experiências. O tema deste mês é liderança evolutiva nas relações familiares. E para debater este tema, temos os debatedores convidados Bruno Bueno e Rafael Guimarães. Podem se apresentar, por favor? Os primeiros mais jovens, quer começar aí, Rafael? Fala aí, Bruno. Bom, eu me chamo Bruno, muito prazer a todos, bom dia, né? Eu sou pesquisador aí da Liderare, da Liderologia já faz um bom tempo. Meu tema atualmente de pesquisa, né, é a liderança familiar e evolutiva e também o autocentramento consciencial. Sou voluntário da Conscienciologia desde 2014 e é um prazer aí estar com vocês. Tragam suas ideias, tragam suas perguntas e vamos aí gerar novas sinapses nesse debate. É isso. Legal. Obrigado pelo convite, me chamo Rafael, eu sou voluntário da Liderare desde o início de 2021, antes eu tive no IPC. Também faço parte, como a Cris, do Colégio Invisível da Liderologia, juntos também com o João ali, a turma, né? O meu tema de pesquisa já passou por algumas fases, né? E já envolveu a questão do grupo Karmologia, a comunicologia, e hoje está mais focado dentro do processo da autoliderologia e da dupla evolutiva também. E aí teve uma grande sincronicidade, a gente vai talvez falar durante o debate de hoje do curso que o Bruno vai oferecer para a comunidade aí na semana que vem, e o meu tema de verbete aí que vai ser apresentado na Semana da Liderologia, ele tem muito a ver com esse debate de hoje também. Então, eu agradeço a oportunidade. Perfeito. Antes da gente entrar aí mais fundo nessa relação da liderança com a família, Bruno e Rafael, só para entender o que vocês entendem hoje como autoliderança evolutiva e um pouquinho desse contexto da liderança interassistencial. Bom, eu entendo como liderança evolutiva é aquela liderança a qual o indivíduo que está se manifestando,
ele assume a singularidade consciencial dele, ou seja, quem realmente ele é, suas qualidades, aquilo que ele pode melhorar, né, o seu propósito de vida. Então, quando ele assume realmente quem ele é como consciência, ok? Porque a gente sabe que no universo nós temos duas realidades, energia e consciência, então ele assume como consciência, e através disso ele realiza o quê? Ele começa a realizar ações que façam ele evoluir como consciência e influenciar as pessoas ao seu redor. Eu acho que o termo liderança, na minha opinião, ele tem muito a ver com esse processo de influenciar. E quando a gente fala evolutivamente, a gente está falando em influenciar positivamente as pessoas. Para mim, liderança evolutiva é quando você ajuda a transformar líderes em mais líderes, e isso gera uma autonomia consciencial. O que é essa autonomia consciencial? Você oferece, através do seu exemplo, da sua manifestação íntima, ferramentas, conhecimento às pessoas ao seu redor, que gerem possibilidades para essas pessoas conseguirem evoluir sem ficar dependentes do outro, né? Eu acho que o melhor tipo de assistência é aquela que você não gera dependência, e sim autonomia, né? Então eu vejo que eu olho sempre por esse lado aí, quando falo em liderança evolutiva. Muito legal, Bruno, tua colocação. Eu tenho a seguinte visão sobre a autoliderança. É tomar as rédeas de si mesmo, né? É comigo mesmo, não é com mais ninguém. Então, e ao mesmo tempo saber que a gente caminha junto, né? Que a gente não está sozinho, que é a interassistência, né? A gente tem aquela máxima, né? Juntos a gente vai mais longe. Então, quando a gente aprende isso, e que começa a ficar bem legal, bem bacana, bem gostoso caminhar junto com os colegas, né? Com vocês aqui, com quem está nos assistindo também. Esse é o processo da evolução para mim, né? A liderança, para mim, é colocar a energia, a vontade, né? O tesão, assim, do que a gente quer para transformar alguma situação em algo melhor. Daí vem a parte evolutiva, né? Transformar é neutro, né? Mas transformar em algo melhor, em algo mais cosmoético. Então, o evolutivo, para mim, ele tem a ver com essa movimentação, com essa dinâmica cosmoética, né? Que do melhor para todos, dentro do que a gente consegue entender disso hoje, né? Perfeito. Quando a gente está pensando nesse tema da família, eu acho que é um tema central, a gente estava comentando um pouquinho antes, que em qualquer dimensão, quando a gente entende multidimensionalidade, a gente está falando com grupos, né, aqueles clusters, como o pessoal às vezes comenta, né, que são consciências afins num nível às vezes afetivo, às vezes informacional, mas a gente está falando família, tem um processo central, né, quando a gente fala de nuclear, é porque é um laço, é uma conexão, é uma interconectividade muito afinada, muito próxima. Então, eu queria entender de vocês como que a gente pode fazer essa mudança de paradigma quando a gente pensa na inter-relação com essas famílias que são nucleares, que são centrais, importantes no nosso processo, na nossa caminhada evolutiva interconsciencial. Bom, eu acho que quando a gente fala em família nuclear, né, e também família consciencial, que é aquela família que a gente ultrapassa simplesmente laços consanguíneos, né, é importante a gente estar entendendo, enquanto líderes, o nosso papel em relação à questão da família, né? Por que que eu nasci nessa família? Qual que é a minha responsabilidade? O porquê que eu estou aqui? Qual que é a minha conexão multiexistencial de outras vidas com essa família? E o que que eu posso aprender com isso tudo? Acho que começa por aí, por essa reflexão. Eu lembro que uma dos motivos que fez eu começar a entrar esse tema, né? Que quando falava em papéis, em funções, eu muitas vezes interpretava isso de maneira errada, né? Em que sentido isso? Eu assumia certos papéis, certas funcionalidades na família que não eram meus. Eu sou uma pessoa que geralmente fui muito precoce em algumas áreas, né? E quando falava em aspectos assim emocionais, algumas coisas, eu me
pairava um pouco da família em alguns aspectos. E com isso, eu acabava assumindo muitas vezes papel de pai, de mãe, de tio, de tia, e que eram papéis que não eram meus. E isso gerava uma autorresponsabilidade deslocada, uma pressão que não era positiva, né? E eu mesmo assumia isso. E isso foi me gerando um outro aspecto que eu comecei a entrar, em vez do que fazer uma liderança assistencial, que a gente comentou lá no início, eu começava a entrar mais para uma liderança salvadora, né, que era uma liderança para ajudar os outros, mas com o intuito muitas vezes de salvar pessoas, nem pedir ajuda, eu estava indo lá. Então, eu já comecei a ver uma disfuncionalidade nesses papéis familiares, né? Então, por isso que eu acho que o ponto aí central na autopesquisa começa se perguntando qual que é o meu papel, qual que é o que eu estou fazendo hoje, qual que está sendo a minha função, né? Então, eu acho que eu começaria por aí, por essa reflexão, né? Porque são sutilezas que a gente vai debater aqui, depois a gente pode estar aprofundando isso no decorrer do debate, mas existem sutilezas, e quando fala em família, essas sutilezas são mais ainda, né? Porque a gente sabe que muitas vezes na família é onde está aquele grupo que a gente teve, às vezes, relações não tão boas no passado, outras melhorzinhas, e aí, às vezes, o bicho pega. Então, quando o bicho pega, às vezes vem aqueles trafários, aqueles traços fardos, né, pesados ali no meio, e a chance de a gente misturar algumas coisas é grande, em termos de conceitos aí e funções, né? Mas eu penso por essa maneira, não sei o que o Rafael, a Cris, o João pensam, falem aí. É bem interessante esses pontos que você falou aí. E mudar o núcleo, o núcleo familiar, é uma coisa sempre complicada, demorada, requer bastante cuidado, né? Eu fazer uma relação, né? Eu que sou da ciência, todo mundo sabe o que acontece numa reação nuclear, né? Por quê? Porque o núcleo de um átomo, ele é uma coisa muito coesa, assim. Os elétrons que estão mais dispersos ali são as coisas, os detalhes da nossa vida, são as coisas mais fáceis, mais móveis, né? Trocar de alguns hábitos, fazer resets, assim, é mais fácil do que fazer recins, né? E a mudança de patamar evolutivo na família, ela vai requerer que a gente olhe para dentro de si, não querer mudar os outros, né? Então começa aí, que é a autopesquisa, é a autoliderança. Não é querer que os outros mudem, né? Agora, a família, para mim, é uma estrutura bastante otimizada, né? Do ponto de vista da evolutividade, né? E é isso que o Bruno falou sobre por que que eu estou aqui nesse núcleo familiar e não no outro, né? Então, isso é uma coisa é um estudo bem interessante e complexo, né? Papo de evoluciólogo, né? Onde é que é mais otimizado eu ter ressomado, né? Eu ter nascido aqui e lá. Isso é uma pergunta que eu me faço muitas vezes. E às vezes, assim, quando a gente tem a oportunidade de conviver mais com os pais, né? Assim, fazer visitas a tios, etc. e tal, aproveitar essa oportunidade, a gente consegue pegando ingredientes e montando um pouco o quebra-cabeça, se a gente estiver aberto para isso, né? Se você tiver esse olhar assim detalhista, você consegue pegar nuances e começa a ficar assim às vezes até muito engraçado, porque como é que eu não vi isso antes aqui, né? Tem tudo a ver. Às vezes você pensa lá, não, mas eu não tenho nada a ver, eu sou um infiltrado cosmoético aqui. Não, não é bem assim. É o grupo, né? Quer dizer, pode acontecer isso a gente estuda, né? Mas a verdade é que o suprassumo para mim seria a união pela liberdade, né? Quer dizer, a gente está junto porque quer evoluir, porque gosta. Só que a verdade é que ainda a união ela acontece nas famílias, na maioria, né? É a união pela interprisão e assim. E a gente vai ter às vezes uma mistura. Às vezes a gente percebe que membros da família a gente tem muita afinidade, a gente conversa tranquilamente, tem uma soltura e outros o processo é mais truncado. Então a gente vai ter uma mistura de interprisão com liberdade. E eu acho que a grande busca é a gente poder se autopesquisar, se melhorar e com isso começar a promover, né, devagarinho, sem estresse e tal, o processo da interassistência, né? Sem querer impor nada a ninguém, porque nós estamos falando aqui de união pela liberdade, né? Esse é o meu ponto de vista com relação ao processo familiar.
Rafael, aproveitar um gancho aí do que você falou, a questão do infiltrado. Isso aí cada um fala uma coisa, né? Mas eu que aí agora eu entro com uma pergunta. Eu estava lendo o DAC sobre a questão da família, então uma coisa que me chamou a atenção e gera dúvida em muitas pessoas é em relação à escolha dos nossos parentes, né, ou da família nuclear. Você acha que isso daí, vocês dois, né, é feito na intermissão pré-ressomática? O que que vocês acham? Isso aí tem Eu gente acho que que fala sim, mas vai sim, depender que muito não. do teu grau de lucidez, do discernimento, de quanto você está podendo aí, vamos dizer assim, fazer boas escolhas. Mas eu acho que, assim, penso eu por hipótese, né, que no meu caso eu posso ter opinado até certo nível, mas muito provavelmente, assim, com uma lucidez bem limitada para ver todas, imagina, todas as inter-relações e vai ter lá plano A, B, C, D, E, né? Sabe-se lá até em que plano eu estou hoje, né? Aqui com relação a essas relações são muito intrincadas, né? Precisa ter uma visão de conjunto bastante evoluída. Eu acho que também não é uma coisa que tem o evolucionário. Eu acho que tem talvez várias consciexes e talvez consciências também que estão nesse processo ajudando a montar, e vai depender também da proexis e do grau de comprometimento da consciência com aquilo que ela vai fazer, né? Porque também, pensa bem lá, você está aqui num projeto intrafísico, uma proposta, e ninguém se compromete com aquele negócio, e não vai para frente, você não bota mais energia. Então, se eu, como consciência, eu tô meia boca com aquela proex, pois é, não sei, mas, né? Então, acho que também não vai ter muita energia colocada ali, sabe? Não sei, é o que eu penso. Não, eu acho interessante até você trazer isso, Rafael, quando a gente está pensando também, né, na questão de relação de interprisão e o processo de união pela liberdade. Também de experiência minha, mas acho que hoje a nossa média ainda está realmente nesse nível interprisivo, por causa e efeito. Acho que não no sentido de dramatização, mas no sentido de entender. E aí, de novo, a questão do paradigma que a gente tem quando a gente olha para o processo das famílias, né? Hoje a gente tem uma carga holopensênica, energética, de séculos, quando a gente pensa no que é uma família, o papel de uma família, a figura que eu tenho dentro daquele grupo, né? Então, quando a gente fala de grupo de família nuclear, é realmente um ponto aí que é mais intenso. E ele pode ser intenso para um processo evolutivo, pode ser intenso para um processo intervisível. Então, como vocês entendem essa mudança, né, de um egocentrismo para um autocentramento evolutivo dentro do contexto familiar? Uma boa pergunta, João. Eu acho que quando a gente começa a sair daquela fase da vitimização e começa a olhar sobre a recomposição, eu acho que a gente já começa a fazer uma mudança de chave, né? Eu vejo que a maioria das pessoas, elas ainda estão muito na vitimização, porque a minha família é assim, o meu filho é dessa maneira, o meu pai é dessa maneira, e muitos conflitos que as pessoas têm hoje em dia vêm do processo familiar, né? Valores emprestados que não são delas, que pegam dos outros, né? O queixismo, a reclamação. Só que quando ela começa a colocar o filtro da recomposição, que é justamente se olhar, tá, eu tô aqui, por que que eu tô aqui? O que que eu posso aprender com essa família? E outra coisa, quando eu falo por que que eu estou aqui, por que que eu estou com essa família, agora eu vou trazer até um tema meio polêmico. Nem sempre a gente precisa estar convivendo diariamente do lado toda hora com aquela pessoa, porque é da família. Não quer dizer porque é da família que a gente tem que estar sempre com a pessoa, tem que morar com a pessoa, tem que estar próximo da pessoa. Porque se estiver naquela família uma pessoa que está te prejudicando e você, enquanto consciência, não consegue, ainda não tem um gabarito, né, uma capacidade de conseguir lidar com aquela consciência, o melhor é o distanciamento saudável. Porém, é um distanciamento saudável. Você tem consciência do que você está fazendo.
Mas normalmente acontece ao contrário. As pessoas se distanciam, por quê? Muitas vezes por uma rebeldia e por uma falta de compreensão. Não é um distanciamento programado. Né? Eu, alguns anos atrás, por exemplo, quando eu saí lá da casa dos pais, né, morava junto, eu fiz um distanciamento saudável e foi maravilhoso. No início, na família teve algumas que, nossa, vai sair e tal, mas eu programei isso, fiz com tecnicidade, vi que foi uma coisa maravilhosa. Ou um exemplo de outra pessoa, às vezes na família tem sei lá, um tio, uma tia, um pai ou uma mãe que é um abusador. Você não vai ficar próximo, né? Só que o filtro que você vai dar sobre essa perspectiva, o olhar, não vai ser de vitimização, e sim de recomposição, e sim de autolimite assistencial. Opa, eu sei o meu limite de assistência aqui, né? Eu sei o meu limite, isso está me prejudicando, então eu vou me afastar. Então, eu acho que é esse olhar e o questionamento sempre. O porquê, para quê e o como, o que irei fazer a partir desse momento que eu identifico. Então, por isso que é muito importante a questão do diagnóstico, do meu autodiagnóstico liderológico. A gente vai falar isso muito no curso, né? Qual que é o meu autodiagnóstico na minha família hoje? O que eu estou fazendo aqui? Então, a gente vai trazer várias ferramentas para a pessoa conseguir identificar melhor isso. Mas é por aí que eu penso. Eu acho também que é por aí, e eu vou colocar os ingredientes aqui com relação à singularidade consciencial. Para mim é chave a gente se estudar e saber qual que é a contribuição única minha, de vocês aí, do Bruno, do João, da Cristiane, é cada um saber o que eu vim para contribuir mais nesse zeitgeist, né, nesse momento evolutivo, nesse nosso convívio aqui. Né? E para isso eu preciso conhecer quais são os meus trafores, né? Meus traços, forças, minhas qualidades, aqueles traços que eu não tenho, né? São os trafais, e os trafares, que são os traços que eu ainda, né? Eu estou com eles ainda em déficit, né? Ou os defeitos, como na Socin se fala. Então, eu preciso me conhecer muito bem, para isso autopesquisa. E por que eu preciso me conhecer muito bem? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu tenho como hipótese de uns trafares para mim, trafares não, trafores, por exemplo, a amizade, a questão da aglutinação, a descontração. Então, eu posso usar desses meus trafores para, eventualmente, por exemplo, promover uma reaproximação de partes da família que eu vejo que, assim, não é comigo a questão da recomposição exatamente, mas eu posso usar esse trafor para talvez fazer uma reaproximação ali de quem eu vejo que está próximo de mim que poderia recompor, por exemplo, né? E de mim mesmo, né? Eu posso usar esse meus trafores junto com a coragem e vamos lá, e recompor uma situação que eu não fiz direito, alguma coisa que saiu errado ali, que pode ficar mal parado na família. Isso eu acho também bastante importante, porque no caminho da evolução a gente faz muita coisa também que deu errado, né? Que não foi certo e tal. E só que às vezes a gente joga essas coisas para o João, que é psicólogo, lá para a área cinza da janela de Johari, lá na João, para uma área mais assim esquecida, lá para o baú. Eu acho que é importante a gente estar assim buscando lucidez para cima desse processo aí, recompondo, principalmente dentro da família, mas não só nos nossos grupos karmas, sempre que possível, né? E de forma energética. O que eu quero dizer com isso? Enquanto está todo mundo ressomado aqui, é mais fácil, por mais que dou, fazer recomposições do que depois usar outras técnicas, botar no livro dos credores, sei lá, fazer, né? Botar no TENEPS também funciona mais assim. Se eu cometi algum erro com a crise aqui, né? Por exemplo, na última live, eu vou lá e peço desculpa para ela, né? E aí fica mais fácil, a gente resolve e pronto. Acho que a Cris quer falar. Eu queria. Na realidade, eu queria tocar em dois assuntos, mas vamos lá, vamos ver se eu consigo. Quando a gente fala em família nuclear, a gente sabe que fala-se muito que a questão é o primeiro e o grupo mais prioritário, certo? Mas um ponto que costuma ser delicado, né? Que a gente sabe que em algum momento a gente vai ter que se desvincular, né? Para poder o que se fala, né? Tem um momento de sair sem você ter dependência, né?
para você poder se dedicar às questões mais evolutivas, né? Isso é o que a gente costuma ouvir. E aí eu queria saber com vocês o que vocês, como é que vocês detectam essa questão do momento certo, né? Eu acho que já não tem questão de dependência, eu já posso, né? É tipo a forma como a gente costuma pensar, eu vou sair de casa, já estou no momento de sair, né? Sem grandes interprisões ali nesse processo, sair de uma forma harmônica. Como é que vocês acham que isso funciona, né? Como é que funciona isso para vocês? Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas você diz no sentido de se distanciar da família, não ser o foco de assistência, é isso? Porque olha só, no verbete aqui da família consanguínea, né, a gente tem o seguinte, a evidência é, família nuclear é o grupo mais prioritário, certo? Mas você, em geral, acaba tendo que deixá-la, né, no momento certo, sem dependências, para poder se dedicar mais às tarefas evolutivas da consciência. Como é que vocês detectam, pronto, agora é o momento certo? Eu já não tenho grandes interprisões, eu já posso me dedicar a outras tarefas. Como é que isso funcionou para vocês? Não sei se eu consegui explicar direitinho. Uhum. Olha, Cris, eu acho que assim, isso é muito particular, né? Acho que não poderia falar assim, é uma coisa que funciona para todo mundo, porque, por exemplo, vamos pegar que na família tenha uma pessoa doente e essa pessoa ela pode estar dependendo de você naquele momento. Aí eu falo alguma coisa que talvez nesse caso não se encaixe. Então, assim, é um pouco, como é que eu posso dizer? É um pouco sutil, né, essa questão. Agora, o que eu acho que vale sempre a pena trazer é o seguinte: o que eu estou fazendo hoje dentro da minha família, né, dentro dessa assistência na família, é uma forma de dependência, ou seja, tudo que eu faço ali para assistir, tudo é uma forma ainda de dependência emocional, de dependência familiar. Eu preciso estar com a minha família para conseguir ter uma sustentabilidade financeira. Eu preciso estar com a minha família para conseguir tomar decisões na vida. Eu preciso. Então, tem uma dependência ainda emocional, financeira, energética de alguma maneira. Ou eu estou assistindo a minha família, convivendo com a minha família ali de uma forma um pouco mais próxima, porque ainda é uma necessidade evolutiva, ok? Existe uma diferença entre necessidade evolutiva de uma dependência minha emocional do outro. A partir do momento que eu consigo identificar essa diferença entre a dependência emocional e o processo de necessidade evolutiva, eu acho que começa a ficar mais claro qual que é o ponto que eu tenho que dar de atenção para a família e qual que é o ponto que eu tenho que me afastar da família. Mas como é que eu consigo identificar qual que é a diferença de uma necessidade evolutiva de estar ali e de uma dependência emocional? Eu acho que é praticamente você estar avaliando a sua intenção, ok? E se existe ainda algum nível, por exemplo, de simbiose, de aprovação. Aí eu começo novamente a trazer para a intenção. Então, por exemplo, tem pessoas que estão ali na família querendo fazer uma assistência, porque no fundo, no fundo, no fundo, tem um ganho egóico. Eu vou ajudar a minha família. O meu pai, eu não vou deixar ele nessa situação, porque eu preciso ganhar dinheiro para bancar a aposentadoria dele. Porque eu. Então, assim, a pessoa traz ainda o eu, o eu, o eu. E no fundo, muitas vezes ali tem o salvador. No fundo, muitas vezes tem um egoísmo. Tem um orgulho motivador por trás. O que é esse orgulho motivador? Porque eu. Então, aí ainda tem uma dependência. Uma dependência de quê? De aceitação dos pais. Tem uma dependência de quê? De aceitação da família. Então, tem uma dependência egóica de se autoafirmar perante aquela família. Agora, quando que vai a necessidade? Eu acho que a necessidade é bem interessante a gente olhar aquele polinômio: acolhimento, esclarecimento,
encaminhamento e acompanhamento. Ou seja, eu acolho a minha família quando necessário, eu esclareço quando é preciso, acolhimento, esclarecimento, eu esqueci agora o terceiro que eu falei agora, eu encaminho quando necessário também, ou seja, agora é com vocês aí, e eu acompanho sempre que preciso. Porque o que eu vejo muitas vezes? As pessoas, elas percebem, opa, peraí, eu tô aqui, né, nesse contexto familiar, mas eu percebi que eu tô tendo uma intenção igual, que aí a pessoa sai totalmente. Só que o acompanhamento, às vezes a pessoa deixa de lado, ela nunca mais liga para a família, nunca mais pergunta. E eu acho que independente da assistência que você esteja fazendo, Cris, voluntariado, fora da Consciologia, na Conscienciologia, qualquer assistência que seja, a gente não precisa deixar de acompanhar a família, a não ser que esse acompanhamento exija uma aproximação física e essa aproximação física seja malévola para ambas as partes, ok? Mas, como o Rafael muito bem trouxe, a gente pode fazer o acompanhamento energético, por exemplo, numa TENEPS, tá? Então, não sei se respondi, mas é sutil, mas eu acho que o ponto aí principal é a intenção que está por trás, tá? E aí, só antes de você trazer, Rafa, eu acho que é bacana a gente também ter um ponto de reflexão. Quando a gente pensa em família nuclear, a gente pode ter a família onde nós viemos como filhos e filhas, e a família que a gente cria no contexto de dupla evolutiva de relacionamento. Então, continua sendo uma possível família nuclear pelo nível de afinidade, mas os papéis e o contexto muda. Então, isso tem no léxico de Ortopensatas, do professor Valdo, foi uma reflexão que eu achei interessante. E quando você trouxe, Cris, realmente, a família consanguínea tem uma questão biológica, uma questão social, genética, que a gente põe um peso e que tem um peso, e quando a gente pensa nas famílias que a gente cria, né, que nossos pais não eram consanguíneos, a maioria das vezes, e tem o processo de criação de uma família nuclear a partir dali. Então, acho que é bacana também esses dois olhares, né, quando a gente pensa em família essencialmente afinizada, né? Pode falar, Rafa, desculpa. Bom, em cima da pergunta da Cris, dos comentários do Bruno e do João, eu queria comentar também que, assim, o que seriam os indicadores, né, para uma limpeza de interprisão, né, os KPIs? Isso pode ser bem complexo e vai depender de cada caso, né, no meu ponto de vista. Então, assim, quando é que eu estou jogando uma banana para o povo? Ou então, quando é que eu estou tendo um ganho secundário ao ficar próximo, né, entre esses extremos, assim, né, que a Cris comentou, o Bruno comentou também. Para mim, o principal indicador, eu retorno com a questão da liberdade. Então, é aquela relação que você, se você estiver junto ou se você não estiver afastado por um tempo, quando você retorna e vê aquela pessoa, é como se fosse ontem, sabe? Tá tudo leve, tá tranquilo. Então, esse para mim seria um indicador, assim, da liberdade da coexistência. Não tá em simbiose, não tem dependência. Existe uma liberdade. Você tem que ficar um tempo afastado, ou então um tempo mais junto, intenso, fica de boa igual, né? Agora, uma outra coisa até que o Bruno falou, né, com relação à energia, eu acho que existe isso é para cada um pensar. Se eu nasci, né, se eu ressomei naquele núcleo ali, e se eu formei, como o João disse, um outro núcleo, eu tenho um compromisso energético mais forte do que em outros contextos. Então, é para mim pensar assim e levar mais a sério essa questão do afastamento. Não que ele não possa ver. Eu acho que em muitas situações é terapêutico, uma dissidência superavitária até, entendeu? Então, em muitas relações, elas se tornam tóxicas de forma que o afastamento é terapêutico, né? Então, assim, isso existe, né? Agora, cada um vai ter que... Aí é do trabalho individualíssimo, né? Não tem receita aqui para dizer você faz isso, você faz aquilo. Isso está errado, né? A gente não vai falar. E daí a Conscienciologia oferece uma série de técnicas aí para os interessados. Se está interessado, puxa, é o meu caso. Eu não sei o que eu faço agora. Fico mais juntos, fico separado, tal. Então, tem uma série de técnicas. Vou citar uma aqui, por exemplo. Você pode fazer a técnica da madrugada, que consiste em você colocar a intenção para resolver determinada questão, uma pergunta, vai. E aí você vai acordar lá de madrugada. Acorda, tá? Nem precisa botar o despertador, porque a gente acorda mesmo.
normalmente, para o meu caso, umas 3 da manhã, e aí você pega uma folha e vai escrevendo lá prós e contras, tá? Está descrito aí na literatura da Consciologia também. Então, tem uma série de outras técnicas, reflexão de 5 horas, etc. Tem outras também. Mas eu diria, mas é individualíssimo, tá? E para mim, os indicadores, resumindo, para mim, o grande indicador de que se eu devo ficar, se eu devo ir, se eu devo me afastar mais ou estar mais próximo, é avaliar muito essa questão da união pela liberdade. E aí é um ponto interessante, né, Rafael, quando a gente está falando de proximidade de convivência e qualidade da relação. Às vezes dá a entender que só é uma relação boa se tem uma intensidade de convívio muito grande, mas a gente está olhando justamente esse processo multidimensional, multissecular, que a gente não perde ninguém. Ninguém perde ninguém. Ninguém, em tese, morreu. Nenhuma consciência morreu. Então, o fim de um ciclo, saindo de um papel, de um CPF, vamos falar assim, e entrando depois em outro. Às vezes em outro local, com outro grupo, e aí assumindo um novo CPF, um novo papel. Mas, quando a gente pensa também nos laços saudáveis que a gente tem, né, em relações grupocármicas, dessa família consciencial, como que vocês entendem esse processo, né, por experiência de vocês, no dia a dia, que também traz muito ganho, né? A gente tem normalmente a família nuclear associada com a interprisão, então, às vezes é mais pesado. Mas quando a gente fala de família consciencial, a gente tem uma gama bem ampla aí de conexões. Como que vocês percebem isso? Começar aí, Rafa? Pode ser. Bom, quando a gente admite a questão da série de existências, né, que a gente chama de série X aqui, quando a gente admite que a gente já teve muitas formas, já morou geograficamente em muitos lugares, inclusive em outros planetas, com outras formas, já tive, eu agora estou com o corpo de homem, né, um androssoma, já posso ter tido ginossoma, né, que é o corpo feminino, então isso aí começa a ficar meio, assim, quase até ridículo, né? Mas não vamos menosprezar os próprios preconceitos que a gente tem ainda e está tentando aí trabalhar, né? Eu, com isso que você falou aí, eu tive por exemplo, uma retrocognição, que é uma lembrança de uma outra existência, em cima de uma consciência aí que eu conheço de agora. E foi uma experiência personalíssima, só eu tive acesso a essa informação, a outra consciência não teve, né? E aí veio todo um processo energético para mim, daquele outro contexto, entende? Então, por que eu estou lembrando de falar isso agora? Porque você falou família consciencial. No outro contexto, essa pessoa hoje seria o que a gente chama de família consciencial, mas ela foi foi família consanguínea numa outra. Então, assim, para mim hoje tudo é tudo muito misturado. O que não é, assim, tudo é meio que não estou falando que é a mesma coisa, mas nós todos somos assim consciências com relações muito próximas de agora ou que já tivemos. Só a gente não tem ainda a maturidade de acessar tudo isso aí. Inclusive, essa retrocognição aí foi natural, mas foi quase traumática para mim. Não é mole aguentar esse tipo de processo aí, tá? Dá uma crise danada depois. E aí que eu acho, Rafa, que é essa familiarização com esses novos conceitos e novas ideias. Então, acho que essa mudança da forma de pensar em cima do que a gente experiencia, é isso que está falando. Tá meio junto, mas não é a mesma coisa, mas a gente está nessa transição que eu acho paradigmática, autoparadigmática, séria, importante, né? A gente lutando para ser algo mais técnico-profissional, que envolve o processo afetivo, que envolve relações íntimas, não é afetivo-sexual, mas são íntimas. E o quanto que isso mexe a gente, né? Então, quando você traz esse exemplo, acho que só bacana pontuar
para quem está vendo, então vai ser sempre uma crise. Não, mas eu acho que essa transição, Não. como que a gente lida com essa transição? Não, o que eu quis trazer assim, é que hoje, no teatro da vida, hoje a gente tem as pessoas que a gente chama de núcleo, né? São essas aqui. E as outras, é a família consciencial, mas a coisa, ela se alterna para a nossa evolução, né? E eu acho que, por exemplo, quem está mais próximo, que é o que a gente chama de família nuclear, existe um determinado compromisso assumido, em termos proexológicos, né, de programação existencial, de ter uma presença energética mais intensa. Mas isso também vai variar ao longo da vida, essa intensidade, né? Isso, por exemplo, quem tem filhos vai ter eles precisam, né? Quando são de menor e tal, daquela presença energética diária o tempo todo. A gente sabe que é assim, quem tem filhos, né? Só que isso aí vai, até pelo processo da evolução daquela outra consciência, isso vai descolando com o tempo. Então, isso vai mudando. O processo da dupla evolutiva, assim proposto pelo professor Valdo no manual lá, ele requer uma presença diária ali, e nesse caso, que tu tinha mencionado, afetivo-sexual. Então, são níveis de interação diferentes, mas a dupla que houve lá na outra vida não é a mesma de agora, pode ter mais de uma dupla nessa vida, sei lá, então aí Sim. vai. Não, eu só apontei porque às vezes pode ter gente no mesmo momento e fala, ufa, não estou sozinho, sabe? Porque acho que essa mudança, ela é importante, mas não é óbvia. Eu entendi o conceito, mas a vivência dele, às vezes dá, eu falo porque eu também tenho isso, dá aquela, às vezes, bagunçada até a gente se reencontrar nesse novo patamar e aí fazer as escolhas e ver o que dá também, né? Aí é até as experiências. Desculpa, Bruno, entrei aqui no meio, mas você ia falar. Não, acho que é por aí mesmo. Eu, assim, até vou falar no curso muito sobre isso, né? Quando a gente fala família, liderança familiar, a gente não está se referindo só à família consanguínea, mas é aquele grupo de pessoas que a gente tem um nível de afinidade maior do que os outros, né? Um nível afetivo, como você falou, afetividade, né? Maior, e que sentimos aí uma conexão, né? Algo para aprender ou algo para ajudar, a tal da interassistência, né? Então, assim, acho que é legal, às vezes a gente até pensar família de sangue, né? Mas também não é o mais importante. O mais importante é o resultado, né? É a parte afetiva aí. Tem até uma frase da Malo que é: seu afeto une, o desafeto ata, né? Então, a ideia é cada vez mais evitar ter nós, né, afetivos aí. Então, esse que é o objetivo, né? A gente desatar nós e ter a profilaxia disso, né? A prevenção de ficar gerando novos nós, né? E ser feliz. Acho que esse que é o ponto aí, sabe? Independente se é família consanguínea, se é família consciencial, acho que é a gente ter ferramentas para ser feliz. Ajudar o outro também a ser cada vez mais feliz e uma felicidade que seja evolutiva, uma felicidade que todo mundo ganha, né? Então, um pouquinho da minha felicidade, querendo ou não, nem que seja pelo meu exemplo, influencia o outro positivamente também, né? Eu acho que é por aí. Sim, acho que esses laços afetivos familiares conscienciais hoje, né, o quanto que tem também de gente muito boa, muito bacana, né? Então, acho que isso, como que a gente, que é o que você está falando, um pouco, como que a gente aproveita tendo lucidez para isso. Se eu tenho lucidez para o fato de que possivelmente tem consciências que às vezes estão mais maduras, estão mais lúcidas do que eu, e tem essa construção afetiva a nível familiar, né? Vamos falar consciencialmente, como que é isso? Teve também no Léxico de Ortopensatas um trecho que o professor Valdo coloca que a energia mais acessível é dessas consciências que a gente chama de serenões. E ao longo dos debates, isso foi uma reflexão que me veio bastante. Parece que às vezes a santificação de uma consciência faz que ela fique distante. O evoluciólogo e o serenão estão lá no cosmos coordenando o planeta e a gente está aqui. E às vezes não. A energia é muito aberta, é muito acessível. Que não quer dizer que a gente vai ficar só chupinhando e esperando que venha a assistência do serenão. Não é isso. Mas acho que é justamente essa forma de pensar de para quem que a gente dá a mão quando a gente está no dia a dia. Para qual familiar a gente se aproxima mais? Isso que você falou, Bruno, qual que é a postura que a gente escolhe ter, de se aproximar ou de se afastar? Rafa também trouxe bastante da autoliderança. Então, acho que é só esse ponto do... Também tem coisa muito boa, tem frutos muito bons
das relações que a gente cultivou em famílias nucleares e de afinidade. E hoje não precisa mais conviver todo dia. Você se encontra, já está tudo certo. É o que ela falou, parece que foi ontem. E aí já está tudo bem e bora trabalhar e evoluir. O Valdo até brincou uma vez na tertúlia, assim, né? Ele falou assim, todo inversor tem que ser grato pela mãe. Aí o pessoal, por quê? Porque todo inversor é filho da mãe. Ou seja, todo mundo aqui nasceu de uma mãe, de um pai, então só por ter nascido, a gente já é grato. Aí o pessoal, kkk, deu risada. E é verdade, gente. Olha só, aquela consciência, independente se você tem ligação com ela, se ela te fez bem agora ou não, mas ela te deu a possibilidade de ressomar. Olha que coisa. E a ressoma, ela é muito mais complicada do que a dessoma. Ok? Isso é trazido, o Valdo trouxe, e eu enxergo também. A possibilidade de dar um erro quando você vai ressomar é muito grande. Então, só você ter ressomado ali, aquela consciência ter aceitado, já é uma grande coisa. E aí a gente também começa a olhar pelos aportes que essa família trouxe. Né? Quais são os aportes que eu recebi? Quais são os ganhos? Né? O que tem a ver com a minha história e com a minha para-história? E questão de mudança de família constantemente. Eu acho que a família hoje que a gente tem consciencial, consanguínea, enfim, independente do que seja, é um grande treino até para pré-intermissiologia. O que é a pré-intermissiologia? Quando a gente sair daqui e lá para o extrafísico de Somar, a gente resgatar aqueles grupos lá que a gente deixou no passado, que a gente não teve relações tão boas, né? E fazer uma assistência mais profunda para esse grupo. Só que se a gente não consegue ainda lidar com a nossa família consciencial, com a nossa família consanguínea aqui, chegar lá no passadão e pegar aquele grupo ainda mais complicado, aí a gente não vai conseguir também, ok? Então, acho que a gente pode olhar isso como uma oportunidade evolutiva. Família, oportunidade evolutiva. Independente se é consanguínea ou consciencial. Dentro desse... Desculpa. Posso comentar uma coisa dentro desse viés aí? Eu acho que um refinamento dentro desse viés aí é o próprio voluntariado e as GESCOM grupais, em que a gente já sente, assim, muitas vezes que tem aquela amizade ali, e a gente faz uma coisa, tipo, uma coisa diferente dessa vez, uma coisa a mais, né? Então, às vezes eu tenho reconhecimento de alguma consciência, por exemplo, no outro contexto, essa aqui foi companheiro de espada lá, de um contexto mais bélico e tudo, mas tem uma amizade, só que você vê, essa amizade aqui, ele estava de um outro jeitão. E com vocês aqui, a gente tem, por exemplo, eu tenho esses papos que nem a gente está tendo hoje, né? Quem está aí assistindo também, a gente está conectado nesse Holopensene, que já é mais evolutivo, mais refinado. Então, a gente está fazendo outras coisas nesse contexto, nessa família, né? Conceição. Eu vejo que daí evolui por aí, daí. A Cris acho que vai trazer a pergunta do pessoal do YouTube, mas acho que isso que você trouxe, Bruno e Rafael, quando a gente está pensando, né, na consciência, se perceber como intermissivista e acessar ideias avançadas, mas voltar, às vezes, numa relação grupo-kármica familiar e ter uma postura igual, no sentido, às vezes, de arrogância, de discriminação, de se colocar como superior porque entendeu a conscienciologia. Falo porque eu já tive e ainda tenho parcela disso. Ainda falta entender, ou melhor, aprender o que eu entendi. Então, ainda falta muito arroz com feijão. Que bacana, evolução, transafetividade, cosmoética e universalismo. Mas chega e tem uma postura ainda, às vezes, infantilizada ou passional demais, reativa. E aí a gente pega o grupo familiar por tudo que a gente falou, pelo nível de afinidade, porque pega no ponto mais profundo, porque é mais íntimo. Beleza, como que eu lido com isso de uma outra forma? Mas eu acho que esse arroz com feijão, ele é muito sério. E senão eu falo muito e faço pouco. Aí a teática vai para o infinito, né? Então, acho que é bacana isso de a família, como o Rafa falou, é um termômetro, às vezes, muito preciso. Como é que eu estou com a minha mãe, como é que eu estou com meu pai, com os meus irmãos, se eu tiver. E no outro tipo de família nuclear. Às vezes eu mantenho posturas de uma família nuclear para outra, criei um novo grupo familiar e mantenho, interrogação. Aí acho que é autopesquisa para frente. Mas salientar esse ponto que eu acho sério. Às vezes, eu já recebi, assim, tares
seríssimas da minha família pelo exemplo deles. E aí toda a beleza que eu colocava no meu arcabouço conscienciológico, mas eles estão fazendo mais que eu. Então, peguei, pus minha viola no saco e fui fazer lição de casa. Beabá. Sair do tati-bitati interassistencial, começar a entrar de fato na vivência, que também é desdramatizar. Tipo, vamos viver, vamos aprender, às vezes pedir ajuda. Né? Como é que você faz isso? Me ajuda? Tem os limites também, né? Mas... Desculpa, que ele estava também... Foi no fluxo, ponto importante. Então, pessoal, a Áurea Andriolo, ela faz a seguinte pergunta: como podemos ter mais clareza de nossas responsabilidades pessoais reais? O que vocês acham? Bom, eu acho que essa questão da responsabilidade, né, ela é muito... a gente pode colocar por dois lados, uma responsabilidade de eu ajudar o outro e uma responsabilidade do que eu faço com essa família que eu tenho, em termos de reciclagem íntima. Então, a gente pode trazer aqui dois conceitos: a autorresponsabilidade de reciclagem, de mudança, e a heterorresponsabilidade, que é de assistência, tá? Questão de assistência com o outro, eu vejo que a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Por que muito cuidado? Muitas vezes, quando fala principalmente em família, tá? A chance de a gente entrar em armadilhas emocionais é alta, vindas disfarçadas de pedidos de assistência. Ou seja, o outro me pediu ajuda, então eu estou indo. Só que às vezes o outro não te pediu ajuda. Aí eu trago uma reflexão, vou pegar aqui exemplos práticos, eu gosto da praticidade. Quando alguém na sua família vem fazer um desabafo para você, qual que é a sua ação ou reação? Você procura fazer esclarecimento ou você procura primeiramente ouvir? Sabe por que eu pergunto isso? Porque às vezes o esclarecimento que você está fazendo, a pessoa nem pediu tua opinião. Ela só está desabafando. E às vezes ela está ainda numa condição de vítima que ela nem quer saber. Ou eu vou fazer impacto terapia. A gente não... na minha opinião, esse negócio de eu vou fazer impacto terapia está errado. Impacto terapia é o esclarecimento que surge naturalmente. Você é um programa, vou fazer impacto terapia. Mas a pessoa só quer desabafar. Eu falo isso porque eu fazia isso. Às vezes vinha minha família trazer algum contexto, eu já queria dar lição, falar, não, porque aqui você pode fazer de maneira diferente, mas a pessoa só quer desabafar, ela não quer mudar. E respeitar o outro, errar é evolutivo. Respeitar o outro, ficar cometendo aquela mesma ação, que às vezes a gente vê, nossa, mas essa pessoa não muda, ela continua fazendo a mesma coisa. Respeitar ela é evolutivo. Por quê? Porque você dá a oportunidade do outro errar e você dá a oportunidade do outro acertar. Agora, se a pessoa perguntar a sua opinião, aí você fala. Claro que isso eu estou falando num contexto mais amplo. Por exemplo, se você tem um filho e você vê que o filho vai cometer uma coisa ali que ele não tem nem lucidez daquilo que ele está fazendo, vale a pena ter uma imposição, né? Igual aquele exemplo clássico, né? A criança vai colocar o dedo na tomada, você não deixa, né? Você se mete. Porém, em muitos casos eu vejo que acontece mais ao contrário. A gente se mete onde não precisava se meter. E aí começam jogos psicológicos, começam os conflitos. Então, acho que o primeiro ponto para refletir é, quando eu estou querendo fazer assistência, é porque realmente é necessário a assistência ou eu estou querendo me colocar num papel de assistente onde não é necessário? E aí vem o outro processo, que é o que eu tenho na minha família que eu recebi? O que eu recebi de aporte? O que eu recebi de valores? O que eu peguei de valores? Aí você começa a trazer para sua autopesquisa, aí começa a vir pelos ganhos. E aí a outra autopesquisa que a gente pode fazer é pelo outro lado, que é o que tem na minha família, consciencial ou consanguínea, que ainda me incomoda. Que ainda eu vou tocar em tal assunto, aquilo me tira do sério. Aí eu começo a fazer uma autopesquisa também aí das armadilhas emocionais que eu ainda caio. Juntando essas coisas, a gente já pode começar a ter uma linha bastante aí de responsabilidade evolutiva, na minha opinião. Já dá para ter bastante pano na manga aí para trabalhar. Mas, enfim.
podem falar a opinião de vocês aí também. Legal, Bruno. Acho que você trouxe coisas bem importantes aí sobre a responsabilidade pessoal. Obrigado, Áurea, pela pergunta. Uma coisa interessante que você falou ali tem a ver com a postura de amparador, né? Tão difícil, mas que é pautada pela cosmoética, ser o limite do assistente, o limite do assistido, né? Requer estudo, né? E prática, né? E a gente, quem nunca, né? A gente erra, né? Erra, mas não precisa se chicotear. A gente segue em frente aí. É difícil dosar isso aí, tá? Eu diria que, com a questão de responsabilidade, ela tem muito a ver com a assunção da autoliderança, né? Que a gente foi o tópico que a gente iniciou lá no início, assumir dentro do contexto familiar. Antes disso, assumir a minha vida, assumir a minha responsabilidade perante o processo, verificar qual é o meu papel prioritário naquele momento, naquele contexto ali. Assumir também que existe a co-liderança, o revezamento dos papéis. Eu não sou bom em tudo, longe disso. Eu vou ter uma contribuição mais legal aqui e outra ali, vou ter que deixar a outra consciência assumir o protagonismo ali, para que a família consiga evoluir, entende? E às vezes a gente vai assumir mais o epicentrismo, às vezes a gente vai ficar de lado. Assim, para quem... E aí uma postura, por exemplo, que eu trabalho, a questão da rigidez, do autoritarismo, para quem tem esses traços aí, em especial, isso é muito prejudicial para a questão da co-liderança. E vai requerer, de novo, né, autopesquisa, ver o que eu preciso fazer para me dar chance às pessoas se manifestarem. Um ambiente onde tem muita rigidez, por exemplo, as pessoas vão ficar reprimidas, né? Se tiver criança, por exemplo, né, em estágio de desenvolvimento, isso vai ser bastante prejudicial. E muitas vezes, né, é o que acontece, né, cada vez mais frequentemente, as consciências, mesmo mais jovens, elas têm lucidez para alguns processos maior do que o adulto. E aí, como é que você lida com essa situação? Né? O jovem, já com ideias novas, né? O cursinho intermissivo mais avançado, como é que você faz? Né? Está dentro da família. Se você tem o traço do orgulho ali, de não aceitar ser neofóbico, né? Isso pode complicar bastante a dinâmica familiar. Então, tem que pensar nessas responsabilidades também, né? Então, eu falava com uma amiga ontem, que a questão da mudança, né, a gente quer, muitas vezes, mas não quer fazer o necessário para a mudança. Por isso que a mudança é tão demorada, às vezes, né? Porque quando a gente está preparado para fazer o necessário, ela pode ser rápido, pode ser para hoje, né? Tem que pensar nisso. Bom, a gente tem uma outra pergunta agora do Marcelo Brigilati, que ele está fazendo para o Bruno, mas Rafael também aproveita e responde. Como você observa essas relações familiares no quesito das recomposições, quando falas do afastamento saudável? Isso foi porque o Bruno citou isso, é verdade. Uhum. Bom, vamos ver se eu entendi bem sua pergunta. Como você observa essas relações familiares no quesito das recomposições quando fala do afastamento saudável, tá? O que eu acho aí, Marcelo? Vamos ver se eu entendi bem. A questão do afastamento saudável, quando eu me refiro, é quando a gente se afasta da família por uma necessidade evolutiva, ok? Que vai ser o melhor para todos, começando por mim. Se para o outro, às vezes, não vai ser tão bom, mas para mim também é importante, porque não adianta, se para mim está me fazendo mal, já é ruim para todos. Por mais que aquela pessoa fale, nossa, mas você me faz tão bem, já começa. Aí o foco desse afastamento, ele vai ser o quê? Qual que é a intenção? É primeiro eu conseguir saber lidar com meus aspectos pessoais, sem estar me prejudicando por aquela convivência, e tá focando em fazer o melhor para todos. É diferente daquele afastamento que a gente faz por simplesmente uma fuga. O meu pai, minha mãe, meu tio, minha filha falou algo que eu não gostei, eu caí fora. Não, esse afastamento saudável é diferente. Eu tento ter ferramentas para conseguir conviver saudavelmente, mas não estou conseguindo, e vejo que se eu sair,
às vezes e vou continuar fazendo autopesquisa, isso vai ser saudável tanto para minha família quanto para mim, tá? Agora, uma coisa que eu acho que é interessante, a gente está pensando sempre em recomposição, a gente está falando bastante esse termo, tá? É a questão do perdão, né? Eu acho que esse é uma questão bem interessante, porque a gente fala muito em perdão, até na conscienciologia, né? Só que às vezes, gente, tem certos perdões, na minha visão, tá? Que a gente até perdoou racionalmente, mas emocionalmente ainda não. Como assim, Bruno? Como assim? Porque aquilo, de fato, a gente ainda não passou por uma experiência que levasse à compreensão emocional. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu venho convivendo com um familiar alcoólatra, vinha, né, convivendo um tempo atrás, uns anos atrás, e eu fiz um curso SCP-1 aí na Conscienciologia e falaram, vão, perdoa o papai, né, porque compreende o porquê que ele está nesse processo, tal. E eu realmente pensei que eu tinha perdoado, eu comecei a mentalizar na cabeça, fui lá, tive até uma conversa com esse familiar, né, e o que aconteceu? Perdoa papai, perdoa mamãe, perdoa titio, o pessoal sempre fala isso, né? Só que o que acontecia? Eu fiz esse perdão, só que ainda quando voltava a acontecer aquela situação, ainda de alguma forma me incomodava. E eu só consegui realmente perdoar quando eu comecei, por exemplo, a frequentar Alcoólicos Anônimos, para fazer pesquisa. E que eu vi emocionalmente que outras pessoas também tinham aquilo, eu comecei a ter a tal da empatia, por isso que eu falo do aspecto emocional. E quando eu comecei a ter empatia e eu vi, olha, não, realmente ele se comporta disso, tem mais pessoas que fazem isso, né? Não é uma coisa que é só dele, é uma doença, entendeu? Tem as autocorrupções, tem, mas eu também tenho as minhas. E aí aquilo começou a realmente a perdoar e fazer uma recomposição. E o interessante também quando a gente fala em perdão, independente se o outro ele está aceitando aquele perdão seu ou não, o perdão ele começa para você, né? O perdão ele começa, quem mais ganha com o perdão não é o perdoado, é quem perdoa, entende? Então a gente começar a olhar esse lado também, porque eu vejo que ainda muitos conflitos que tem, muitas faltas de recomposições, é porque de fato emocionalmente ainda não aconteceu o perdão, porque falta tal da empatia e da autoempatia, né? Então eu levaria também esse ponto aí, esse eixo de olhar as coisas. Ainda falta algo para ser perdoado na minha família consciencial, afetiva. Então é isso, um ponto de vista que eu trago. Eu vejo sobre dois aspectos, assim, que eu gostaria de comentar. Um do afastamento saudável. Um seria sobre o aspecto da dependência. Então, quando o convívio ele gera dependência, existe um benefício no afastamento, né, para que se promova a autonomia. Um outro viés seria uma convivência tóxica, né, em que o afastamento pode diminuir tensões e, inclusive, promover uma diminuição na questão do assédio intra e extrafísico, e aí aumentar o nível de lucidez ali das consciências para que possa, né, daí seguir em frente aí com um convívio mais saudável dali a um tempo, né? Essas coisas não acontecem de imediato, mas seriam, acho que, formas de afastamento, exemplos de afastamento saudável que a gente encontra aí facinho nas famílias. Eu acho que um ponto que vocês dois estão trazendo, que acho que essa também mudança quando a gente pensa na liderança e na autoliderança evolutiva. A pergunta da Áurea eu acho que é muito boa. Então, quando a gente está falando de autorresponsabilização, o quanto que existe ainda de imaturidade minha para saber lidar com a realidade do outro. A realidade do outro é do outro. Minha realidade é minha responsabilidade. Então, quando a gente pensa exatamente o exemplo que o Bruno trouxe, tem um padrão de outra pessoa que me desestabiliza. Não justificando, não colocando panos quentes, não tapando o sol com a peneira. Pode ser um padrão patológico que desestabiliza todo um grupo. E, se eu faço parte desse grupo, o que me cabe? O que eu posso fazer? E aí entra o ponto da recim, essa reciclagem intraconsciencial, que é a lição de casa, que é o arroz com feijão.
quando a gente fala de trabalho com as energias, autopesquisa. Como o Bruno falou, fui para Alcoólicos Anônimos, então se colocar num outro contexto para entender mais, compreender mais. Então, são propostas que saem de uma reatividade para uma autorresponsabilização. Só que é uma escolha. Aí, quando fala de autoliderança evolutiva, eu acho muito importante, porque ela é muito limpa e, às vezes, muito dura. É uma escolha. Você pode escolher ir ou não ir. Você pode escolher lidar com aquilo de outra forma ou não. E aí, se a pessoa se coloca, né, estou já num papel de lucidez intermissivista, então essa escolha fica ainda mais clara. Então, quando a gente está trazendo a questão de liderança, autoliderança evolutiva, também é para a gente entender esses detalhes da nossa forma de olhar o mundo, que às vezes está no contexto familiar repetida, porque é uma relação que automaticamente a gente pode entrar em padrões de comportamento, mas não obrigatoriamente. Pode ser algo mais intenso, a gente volta a ter posturas de uma forma mais intensa, porque mexe com o emocional, mexe com o afetivo, e aí o processo empático ele sai de uma reatividade pura e simplesmente emotiva, entra num contexto mais lúcido, mental somático, sentimento um pouco mais maduro, que também pode ser exercitado, também pode ser desenvolvido. E aí a gente vai experimentando, aplicando, né? Então, acho que esse exemplo que vocês trouxeram, essa pergunta da Aura, ela é muito boa, porque daí a gente sai da terceirização. Ai, minha mãe é uma louca, minha mãe, ai, não aguenta, ai, minha mãe, tá bom, mas sem ela você não estava nem aqui, vamos do começo, né? Vamos começar a quebrar alguns padrões. Ai, Freud, o problema é todo da mãe, porque a mãe tem um ponto central. Pai também, tá, gente? Não vamos tirar o papel dos homens, vai ficar o povo bravo. Mas tem um diferencial do processo de maternagem. Então, só trazendo um exemplo que é comum para todo mundo, né? A mãe mexe com a gente, pode ser de um jeito ou de outro. Então, acho que essa responsabilidade também parte de uma escolha em querer melhorar eu. Como consequência, isso muda a forma que eu interajo com essas consciências. A Áurea, Andriolo, ainda pergunta: o que pode nos levar a assumir papéis de forma equivocada, desviando o foco do prioritário? Eu acho que, na minha opinião, é o apego disfuncional afetivo. Como assim, Bruno? Você, naquela relação, naquela convivência, você tem um nível ainda de apego. Quando eu falo apego, é um apego assim, disfuncional, né? uma afetividade disfuncional, e você ainda não identificou isso. E aí você começa a tomar certas decisões baseadas nesse apego afetivo disfuncional. E, muitas vezes, o que falta para a pessoa aí? O que leva ela a fazer isso? Na minha opinião, é muita falta de autodiagnóstico, de terapia, de consciencioterapia, porque se você está disposto a receber o feedback, muitas vezes, de pessoa externa, né? Pedir ajuda, fazer por exemplo, uma terapia, né? Fazer a áurea aí, por exemplo, da Conscius, né? Fazer uma conscienciometria, fazer um consciencobar. Esses pontos, eles começam muitas vezes a aparecer. Porque quando você está envolvido, quando a gente está envolvido no contexto familiar, é muito, às vezes, muito mais difícil você perceber, entendeu? Do que se você estivesse olhando de fora. E essas pessoas que estão olhando de fora, elas começam, opa, olha aí, Bruno, parou para refletir isso? Parou para refletir aquilo? Porque quando tem aquele apego ali, até aquela simbiose, aquela ligação ali afetiva, emocional, que a gente sabe que começa desde o feto, e a gente pode falar também que começa lá de outras vidas, né? Mas o próprio feto, a gente já sabe aí que o emocional da mãe influencia no filho, essa ligação ela é muito séria, entende? Então, assim, às vezes a própria mãe começa a falar desde pequeno para a criança: você é o presente da minha vida. Sem você, minha vida não teria sentido. Olha isso. Olha a pressão que essa mãe não está colocando nessa criança. Eu vivo por você. Ou aquela mãe que dorme
com a criança na mesma cama, a criança dorme, tem 5, 10, às vezes 15 anos de idade, dorme com aquela mãe ainda junto. O que isso às vezes não passa no inconsciente, no paracérebro, no cérebro, né, na interpretação emocional daquela criança. Então é muito sério, e isso a gente acaba muitas vezes levando para a adultidade também. Então eu estou falando só de uma coisa básica aqui, que é a própria mesologia, o que influencia, fora, né, a paramesologia que a gente vai trazendo. Então, só que quando você está inserido naquilo ali, é muito difícil perceber. Então, o que eu faria aí para identificar melhor, né, isso? É justamente esse ponto aí, pegar opiniões, fazer uma terapia, procurar identificar, fazer autodiagnóstico, ver essas sutilezas, mas principalmente com o filtro do laço afetivo. Esse meu laço afetivo, ele é saudável ou ele é dependente? Eu necessito estar com aquela pessoa, eu necessito fazer assistência para minha família, porque se eu não fazer assistência para minha família, a minha ProEx está complicada. Às vezes não, gente. Às vezes a sua assistência, ó, fica quietinho, naquele momento. Eu penso por aí. Vamos falar de desvio de prioridade. Tu até falou uma coisa agora no final, né? Da ProEx. Vamos assumir que tenha uma prioridade, né? Pode não ter, né? Mas assumindo que tem uma prioridade, a questão é que muitas vezes, ou na maioria das vezes ainda aqui, a pessoa nem sabe que tem uma prioridade, né? Ou se uma vez soube que tinha uma noção, acaba que né, a vida intrafísica, o rolo compressor toma conta e quando vê tá indo, né, deixa a vida me levar e tal. E acaba que nem sabe se está dentro, se está fora. Só lá adiante vai começar a ter as melim e tal. E a crise pode desencadear, então, começar a rever esse processo, né? Então, o ideal, né, é a gente antecipar isso tudo aí e estar fazendo essa aferição dessa bússola consciencial, né? Para ver em que direção a gente está indo e se essa direção ela tem a ver com a minha proposta nessa vida, né? Agora, o desvio, em termos práticos, assim, o que eu acho que é o egoísmo, o egocentrismo, né? Esse esse olhar para o umbigão só, que eu acho que é uma coisa chave para esse desvio aí, né? Porque normalmente a nossa Proex ela vai estar focada, ok, intraconsciencial, mas também é extraconsciencial. Ela está a ver com essas realizações grupais nossas aí, tem um foco na interassistência, né? Mas como é que eu vou chegar lá se eu só estou no umbigo, entende? Então, para mim, a questão do desvio ela passa muito por até saber se eu estou desviando, entende? Se eu não estou com lucidez para isso, eu não sei nem onde é que eu ando, né? Aquela história, né? Se eu não sei para onde ir, qualquer direção serve. Então é isso, tá? A gente procurar estar atento. Quem está aí acompanhando essa live, quem for ver depois e tudo, já está nessa vibe ou está chegando aí para se orientar. É a bússola consciencial, a gente poder ver qual é a direção que a gente tem que seguir, né? Acho que você pegou bem em cima do lance, Rafa, quando a gente pensa no egão, né, no egocentrismo, e a carência mudando o polo magnético da bússola, né? O que eu preciso resolver? Ué, esse buracão que está aqui, óbvio. Será que é óbvio? Então, acho que esse processo de realmente refletir sobre o que ainda tem de carência, o que ainda tem de pendência consigo mesmo, né? Nesse processo da relação familiar, você pegou no ponto. O egão e essas... Acho que ainda isso dá está uma faltando. ortopensata aí, uma questionologia. O seu egão ainda, né, desvia a sua bússola intraconsciencial? Nos verbetes de família, quem quiser escrever aqui, estiver assistindo a nós, então põe questionologia. Você ainda está mais no egão ou mais no grupo? Mas eu acho que tem a ver com até como a gente pode ir pensando aí na construção dessas reflexões, quanto tem de aprendizado e contribuição, aí sim pensando nesse auto-líder evolutivo. Então, vamos pensar, né, o que teve, pensando que a gente está se colocando nesse papel de autorresponsabilização, como que vocês têm vivenciado e enxergam essa questão dos aprendizados e contribuições nesse contexto agora dessa família ou consciencial ou nuclear ou consanguínea. Como vocês veem isso?
Seu Ô, microfone Bruno, tu tá está no fechado. mudo. Ah, desculpa. Não, eu perguntei, João, se é referente ao nosso aprendizado perante a nossa família, por exemplo, no meu caso, a do Rafa, como é que a gente vê isso Isso, o hoje? aprendizado do alto líder evolutivo e as contribuições nesses contextos de família nuclear, consanguínea e consciencial. Olha, no meu caso, quando eu comecei a fazer essa autopesquisa do contexto familiar, eu comecei a me entender de uma forma muito maior, muito maior. Então, para mim, se você está fazendo autopesquisa e você ignora a parte familiar, você acha, não, isso já está resolvido, isso aqui já pesquisei tudo, está faltando muita coisa na sua autopesquisa, porque nós somos e continuamos sendo muito influenciados pela família, e quando eu falo família, não é só consanguínea, família consciencial também. Nós somos seres afetivos, nós somos seres de convivência, então isso também, de alguma maneira, influencia a nossa modulação de quem nós somos. A questão é você conseguir cada vez mais entender quem é você, assumir os seus valores pessoais e diminuir os valores emprestados, pegando do outro, do grupo, né? E você pode ver, nossa, o Rafael tem esse valor aqui, mas será que se aplica para mim? Se se aplica, se tem sentido com aquilo que eu penso, aí eu até pego aquilo, né? Mas eu pegar só porque eu acho o Rafael bacana, vou assumir, e às vezes aquilo de fato, será que não aplico tanto no dia a dia, não é tão legal? Às vezes eu estou sendo o quê? Falta de autenticidade, estou tendo falta de autenticidade. Então, para mim, essa autopesquisa familiar, ela é assim, totalmente aliada com a minha autopesquisa, com o meu autoconhecimento, né? Então, para mim, hoje está me trazendo muitos ganhos, muitos comportamentos que eu tenho hoje, eu pude entender de vidas passadas, que eu venho me comportando nessas relações, da minha família de hoje, e claro, quando eu falo que vem junto da família, não quer dizer que é a minha família que impôs isso em mim. A gente sempre dá abertura, a gente sempre dá alguma brecha. Eu sempre falo, né? Quanto mais você evolui, menos a mesologia te influencia. Porém, eu ainda tenho muita coisa para evoluir. Então, querendo ou não, ainda me influencia e me influenciou bastante, né? Então, entender essas influências, verificar esse histórico familiar, para mim está sendo muito importante para entender minha autopesquisa, ver os valores positivos também, as coisas positivas que veio. E é isso, assim, é esse olhar liderológico, familiar, eu acho que é um potencializador da evolução de todo mundo aí. Hoje caiu minha conexão, voltei agora e eu perdi muito do debate. Você podia repetir a questão, por gentileza? Sem problema. Pegar, enquanto alto líder evolutivo, como que tem sido essa vivência de aprendizados e contribuições nesses vários grupos familiares que a gente falou, nuclear, consanguíneo e consciencial. Eu comecei a minha pesquisa, até os primeiros verbetes, né? Isso é o professor Valdo falava, né? A gente começa a GESCOM e é tipo 100% egão e tal. Tô nessa ainda, né? Não sei, vai longe ainda. Eu preciso escrever mais para ir depurando. Mas para mim, eu ainda peguei essa parte do que o Bruno estava falando, né? Eu acho que na minha autopesquisa, na minha vivência, nessa ressoma, assim, a pesquisa sobre os grupos karmas ali, ela é imprescindível, né? No meu processo, assim, eu não tenho como jogar uma banana, eu tenho que pesquisar mais. Isso ajuda a minha autocompreensão, ajuste da minha bússola intraconsciencial, ela contribui na interassistência. Assim, o meu público interassistencial também, a questão familiar, a questão de paternidade. Agora também eu incluo aqui dupla evolutiva também nos meus estudos, mas não deixa de ser família, né? Eu também, como eu tinha comentado até durante hoje a nossa conversa, questão de amizade, amizades também são grupo karmologia, tá? Os amigos, eles também, amigos evolutivos, ou amigos ainda que não são evolutivos, mas amigos, eles também fazem parte dessa mesma autopesquisa. Eu estou tentando compreender melhor assim o que
como é que a gente se torna amigo? O que leva isso a acontecer? Como eu posso promover de uma forma mais intencional até e técnica e cosmoética eu ter mais amigos, né? Uma vez eu lembro quando eu era adolescente tinha uma consciência que eu considerava ele amigo, mas um dia ele disse assim, não, mas eu já tenho amigo suficiente. Aquilo me... eu pensava, mas alguém tem amigo suficiente? Eu fiquei refletindo, isso é possível limitar o número de amigos? Mas aquilo gerou uma crise, né? Tanto que, imagina, isso já fazem aí faz mais de 30 anos e eu ainda penso nessa frase, mas ela me ensinou muita coisa, né? E para mim não, para mim a resposta é não, a gente não tem, a gente pode ter números infinitos aí de amigos, né? Parece que é isso que o Serenão faz, né? Ele tem cada vez mais amigos, né? Para mim é um bocado disso, né? Para finalizar já o meu comentário, eu acho que passa no meu processo muito pela recomposição através dos laços de amizade e evoluindo para amizade raríssima. Muito bom, pessoal. Estamos aqui nos minutinhos finais. Se quiserem fazer alguma observação, algum fechamento, pontos principais aí do debate, a palavra é de vocês. Bom, da minha parte, eu acho que, para falar, basicamente, resumindo, né, a gente traz essa reflexão, qual que é o meu papel dentro da família, o que eu posso aprender com isso. E também também quero fazer o convite para quem está ouvindo, participar do curso, né, que a gente vai dar agora, semana que vem, curso dia 23 de julho, porque a gente vai aprofundar bem mais do que aqui. Aqui a gente trouxe muitos conceitos, muitas coisas, mas lá a gente vai trazer bastante exemplos pessoais. Ele é um curso que eu falo que é construído muito com a turma que vai estar presente lá. Então a gente vai ter bastante práticas, né, bastante coisas bem legais para a gente debater, aprofundar. Então, um curso teórico e prático, com bastante casuísticas, né? Essa que é a ideia. Eu acho que quando a gente mais traz casuísticas, mais a gente enxerga aquelas sutilezas que o João falou, né? Que são sutilezas que tem ali por aí quando a gente fala em família, né? Então, quero convidar todos para participar. Quero deixar meu agradecimento aqui a vocês todos por estar aqui presente nessa manhã e falar que família é uma oportunidade evolutiva. Tudo depende do filtro que você quer olhar, né? Então é isso. Eu também reitero o convite do Bruno, eu vou estar junto com ele lá, ele vai estar dando curso, eu vou estar na monitoria, vai estar muito legal, então se inscrevam lá, tá? Ainda temos vagas. E assim, eu espero que a gente tenha contribuído um pouco aí no debate. Eu falo por mim, estou aprendendo muito. Eu acho que a mudança começa a partir do momento que a gente tem a lucidez de avaliar o processo, de ver que as coisas podem ficar melhores, que para de dramatizar também, se vitimizar e começa a querer ter uma postura mais madura e tentar se qualificar para ser amparador, né? Por que não? Isso não acontece de imediato, um dia tem que começar, então se a gente dá o primeiro passo, a gente segue em frente, né? E a família, ela é um centro assim um núcleo de desenvolvimento para a gente, é uma oportunidade bastante importante dentro do nosso contexto da evolução, né, do jeito que a gente está hoje. Mas é isso aí, agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. Obrigado. Pessoal, agradeço a oportunidade aí hoje de ser mediadora junto com o João Paulo, né, desse debate. E, nossa, me ajudou muito com as reflexões, né, em relação a esse tema. É um tema muito importante, viu? Muito obrigada. Quero agradecer muito todo mundo aqui, os nossos convidados, a Cris Golger, que está com a gente também aqui na monitoria, né? A professora Silvânia está com a gente, teve também uma intercorrência, e a Cris veio aí para estar somando na equipe. Agradecer muito a equipe Extrafísica, ao pessoal que está aqui assistindo a gente no YouTube, as perguntas. Quem quiser saber mais sobre as atividades
do Colégio Invisível da Liderologia. Pode acessar a gente pelo Instagram, Colégio Invisível da Liderologia, ou mandar um e-mail para liderologia@colegiologia.org. As reuniões são abertas para quem quiser participar a cada 15 dias, sempre aos domingos, das 6 às 7h30. E quem quiser saber mais sobre as atividades da Liderare, cursos, eventos, lives, o Rafa está com a live de sexta, negócios evolutivos, a gente está com uma série de atividades, o curso do Bruno na semana que vem. Só acessar www.liderare.org. E aí no nosso site vai ter lá o calendário, as agendas, todas as informações. Tá bom? E o debate acontece, que a gente falou no início, sempre no terceiro domingo de cada mês. Então, no próximo domingo de agosto, a gente vai ter mais um debate. Confiram aí as redes sociais, para a gente também poder estar sempre junto participando. É isso, pessoal.